Você evangélico, já se perguntou o porquê que os católicos reverenciam Maria? E você católico, já se perguntou o porquê que os crentes não consideram Maria como mãe? E é sobre esse assunto que nós vamos tratar até o final desse vídeo. Então, já deixa o seu like aqui para ajudar no compartilhamento desse vídeo e confira a sua inscrição ativando o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, ok? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Queria dizer aqui para vocês que tudo que eu for dizer aqui será com base em referências bíblicas, ok? E no final desse vídeo eu vou dar uma surpresa maior para vocês. Então eu peço para vocês ficarem aqui até o final desse vídeo. Vamos começar pelo primeiro tópico, a submissão de Maria, né? Primeiro de tudo, Maria, ela nunca quis se exaltar, né? Ela sempre foi submissa ao Senhor, tanto com o próprio Deus em si, até com o próprio Senhor Jesus. Então vamos ver aqui no versículo bíblico. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou por extremo em Deus, o meu Salvador, por ele ter posto os olhos na baixeza da sua serva. Olha só, porque eis que de hoje em diante serei chamado de bem-aventurada por toda geração. Bem, pessoal, assim como todos os profetas da Bíblia, eles devem ser honrados, assim como Maria, né? Mas não adorados. Isso tem uma grande diferença, porque a adoração é prestada somente a Deus, o Criador. Lá no livro de João, capítulo 2, verso 2 ao 5, onde ela mostra ser submissa ao próprio Senhor Jesus, né? Vamos ler a partir do versículo 3, ok? E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eis que não tem vinho. E Jesus respondeu: mulher, o que tens eu em comum contigo? Pois ainda não é chegado a minha hora. E disse a mãe de Jesus aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Primeira coisa que nós devemos observar, que Jesus diz: o que tens eu em comum contigo? Né? Porque o Senhor Jesus, ele veio para um propósito maior, né? Que foi morrer na cruz e por salvação de todos. E segundo o que ela diz, faça tudo o que ele disser. Então ela se mantém submissa ao próprio filho, porque ela estava prestando um papel de uma mãe emprestada, né, de Jesus, que foi ali a sua ama de leite até o seu crescimento. Jesus foi muito grato por isso. Tanto é que Deus a abençoou com mais 6 filhos depois da vinda de Jesus, né? Porque o trato com Deus foi que ela concebesse virgem. Então vamos ver uma passagem onde fala sobre a família de Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 47. E eis que alguém da multidão dizia para Jesus: olha, que tua mãe e teus irmãos ali fora te buscam. E ele, respondendo ao que falava, disse-lhe: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus disse aqui que qualquer que estiver disposto a fazer a vontade de Deus, esses são as famílias de Jesus, né? Esses são seus irmãos, suas irmãs, sua mãe. No próprio livro de Romanos 6,16, que diz que nós somos servos daquele que nós obedecemos. Então, todos são filhos de Deus? Não, nem todos. Todos são criações de Deus. Porque os servos e filhos são aqueles que obedecem. Veja bem, se um filho, de repente,
começa a desobedecer um pai, o que acontece? Ser expulso de casa, né? Mas nisso, se tratando de Deus, se nós ter a humildade de dizer, Pai, eu errei, vou tentar me esforçar em não mais magoe o coração do Senhor. Um pouco mais sobre o assunto da submissão de Maria. Houve uma mulher que exaltou Maria durante uma pregação de Jesus e o próprio Senhor Jesus a exortou por isso. A passagem que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 ao 28. Vamos lá? E aconteceu que, dizendo ele essas palavras, uma mulher levantando a voz no meio do povo me disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que fostes criado. Mas ele respondeu: Bem-aventurado antes aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as põem em prática. E ouvindo aquela mulher aquelas palavras, ela reconheceu que só o próprio Jesus podia ser exaltado ali, né? E veja bem, se Jesus tivesse mesmo aquela parceria com Maria, como as pessoas costumam pensar hoje em dia, né? Ele bem que podia deixar aquela mulher exaltar, né? Mas não, ele ficou ali mais preocupado com a conversão daquela mulher e de todo o povo. Que nós todos venhamos a praticar os seus ensinamentos. Isso valendo para todos. Antes de seguir qualquer caminho que se diz conhecedor da palavra, conhecedor e estudado por uns 3 a 10 anos, é sempre bom você examinar as escrituras primeiro e saber se aquilo que lhe foi ensinado foi dito por Jesus e não com base nos ensinamentos do próprio homem. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, e distanciando o seu coração dos caminhos do Senhor. Bem, pessoal, agora vamos falar de adoração. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 10. E disse-lhe Jesus: Afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. No princípio existia só o Verbo, e o Verbo estava com Deus, logo o Verbo era Deus. E Deus se fez carne e habitou entre nós, isto é, o próprio Senhor Jesus. Então, como eu já disse aqui no canal, que a ordem natural das coisas é adorar o Criador e não a criação, mas a realidade é totalmente ao contrário, né? Que as pessoas estão adorando a criação, como diz aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 25, e os quais que trocam a verdade de Deus pela mentira, e os que adoram e servem a criatura no lugar do Criador. E olha o que diz também lá no livro de Isaías. Olha, eu sou o Senhor, e este é meu nome. Não darei a outro a minha glória, e nem consentirei a ídolos louvores que só pertencem a mim. Como vemos aqui, Deus abomina idolatria. Pessoas que colocam prioridade a criação acima ou igual com Deus. Sem falar nos 10 mandamentos, né? Que são a lei de Deus. Que lá em Êxodo 20, a partir do verso 4, não farás para ti imagem ou escultura de nenhuma figura semelhante ao que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra, e não as adorarás, e nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou um Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Falando isso de modo geral, fazer para ti uma imagem pode ser também fazer daquela pessoa um ídolo,
ou aquele objeto uma fonte de adoração. Veja, por exemplo, se eu dou mais importância a meus irmãos, minha mãe, meu pai, meu avô, quem seja, mais do que a Deus, eu já estou idolatrando a eles. Jesus disse: qualquer que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem amar seu irmão, sua irmã mais do que a mim, também não é digno de mim. Então, nós devemos colocar Jesus à frente de tudo. Tem muita gente que diz no popular, Maria vai na frente, né? Mas, pelo que vemos aqui, Maria era mãe de Jesus, né? O Jesus tinha dito que qualquer que botar sua mãe, seu emprego ou alguém à frente de Deus, à frente de Jesus Cristo, não é digno dele. E se você, por acaso, assiste atuações bíblicas, filmes bíblicos, você vai se deparar que Jesus, ele literalmente sempre foi na frente, né? Liderando o povo. E as mulheres sempre ficavam lá pelo meio, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 ao 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Somente por meio dele é que nós podemos ser salvos. E ele mesmo disse: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um detalhe: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então fiquem cientes disso. Com certeza você já tem ouvido a frase Maria pisa na cabeça da serpente, que hoje em dia já virou até música, né? Então vamos ver, vamos pesquisar lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 15. E diz o Senhor à serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua geração e a geração dela. Ela te ferirá na cabeça, e tu ferirás o calcanhar dela. Mesmo que em outras traduções tenha o verbo pisar, que é o mesmo que ferir. Porque Deus estava dizendo que não é somente aquela cobra, porque aquela cobra era o próprio inimigo, né? E só quem tem autoridade de pisar no inimigo, que é o Satanás, é somente o Senhor Jesus Cristo. E aqui está dizendo das gerações daquela serpente, né? Que é uma serpente qualquer, porque Satanás não tem gerações, né? Então aqui está dizendo de uma cobra, que Deus fez em que a mulher e a cobra se odiassem, que ambas se ferirão, né? Mas vocês devem estar me dizendo assim: ah, tudo isso que você disse aí só tem escrito na Bíblia de crente. Pois é aí que vem a surpresa no final desse vídeo. A Bíblia que eu estou usando, ó, é católica. Veja só. Tá até marcado aqui, ó. Deixei marcado tudo aqui, ó. As páginas, os versículos, para ler para vocês, ó. Tudo aqui, ó. Mas como assim? Como é que eu não vi isso, né? Como é que eu não vi esses versículos? Mas por acaso um padre já mandou você ler a Bíblia? Já mandou você ler Salmo 115, o Êxodo, capítulo 20, verso 4, como eu já tenho lido aqui? Não. O que é dito? Que a Bíblia seja exposta num instante, né, para ficar juntando poeira, literalmente. Mas isso também não é a mesma coisa de possuir uma Bíblia? Não. O objeto em si não faz milagre e nem vai executar o que está escrito apenas por estar aberto. Veja, por exemplo, uma Bíblia fechada é só um livro, mas a Bíblia aberta seria Deus falando com você. Mas se Deus está falando com você e você não está lendo, vamos ver uma expressão popular. É como se deixasse no vácuo. É como se você estivesse ignorando a Deus. Vejamos um exemplo do nosso dia a dia. Se eu faço só comprar um celular e ligar para uma pessoa e deixar aquele celular exposto lá só, sem ninguém responder, é semelhante a isso. É ignorar a pessoa, deixar ela conversando sozinha. Então, o objeto em si não vai te trazer conforto, não vai te trazer fortalezas, edificação, entende? Mas é a leitura,
Aliás, não só a leitura, mas o estudo, o ato de examinar as escrituras, né? E se edificar nela. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham, acima de tudo, entendido, né? E deixa aí nos comentários qual é a sua pergunta, para que nós podemos, quem sabe, responder no próximo vídeo, ok? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!